Seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje falaremos sobre o livro Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano de Nassim Nicholas Taleb aborda a questão dos riscos em nosso cotidiano e como muitas vezes as consequências desses riscos são desiguais. Taleb apresenta exemplos práticos de assimetrias ocultas, ou seja, situações em que os riscos assumidos por uma pessoa ou grupo têm consequências maiores para outros. Vemos que em tudo na vida temos que assumir riscos ou outros assumem por nós. Nossas escolhas influenciam ou são influenciadas por pessoas. Vamos aos exemplos. Um dos exemplos apresentados no livro é o dos banqueiros que fazem investimentos arriscados com o dinheiro dos clientes, mas que não são afetados financeiramente caso as apostas não sejam bem-sucedidas. Essa é uma assimetria oculta, em que o banqueiro assume riscos que não são seus, mas que podem gerar grandes prejuízos para outras pessoas. Outro exemplo apresentado por Taleb é o dos médicos que prescrevem medicamentos que não são os mais adequados para seus pacientes, por terem acordos comerciais com as empresas farmacêuticas. Isso pode causar danos à saúde do paciente e gerar custos desnecessários ao sistema de saúde. Nesse caso, os médicos assumem um risco que pode ter consequências graves para os pacientes e para a sociedade como um todo. Taleb também aborda o tema das assimetrias ocultas no contexto empresarial. Empresas que externalizam os riscos ambientais para a comunidade, como indústrias que poluem o ar e a água, causando problemas de saúde para a população local, são um exemplo de assimetria oculta. As empresas assumem um risco que pode ter consequências graves para outras pessoas. No livro, Taleb propõe algumas formas de lidar com as assimetrias ocultas. Uma delas é estar atento às armadilhas cognitivas que nos levam a tomar decisões impulsivas, sem considerar os riscos envolvidos. Outra sugestão é desenvolver a habilidade de antecipar as possíveis consequências de uma ação, antes de tomá-la. Taleb defende que é importante assumir riscos quando necessário, mas sempre com consciência das consequências envolvidas. Ele propõe que as pessoas aprendam a avaliar os riscos de forma mais realista e desenvolvam habilidades práticas para lidar com situações de risco. Uma das sugestões apresentadas por Taleb é a de praticar o que ele chama de skin in the game, ou seja, assumir os riscos de forma pessoal e direta, em vez de transferi-los para outras pessoas. Outra sugestão apresentada no livro é a de que as pessoas devem aprender a pensar em termos de consequências de longo prazo, em vez de buscar apenas resultados imediatos. Isso requer uma mudança de mentalidade e uma maior disposição para assumir riscos em prol de objetivos de longo prazo. O livro de Taleb é uma leitura importante para quem quer compreender melhor as consequências das escolhas e tomar decisões mais informadas. As assimetrias ocultas estão presentes em diversos aspectos da nossa vida, e é fundamental que as pessoas aprendam a identificá-las e lidar com elas de forma consciente e responsável. Em resumo, Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano de Nassim Nicholas Taleb é um livro que nos faz refletir sobre a importância de avaliar os riscos envolvidos em nossas escolhas e decisões. O autor apresenta exemplos práticos de assimetrias ocultas, em que os riscos assumidos por algumas pessoas têm consequências maiores para outras. Taleb também propõe formas de lidar com as assimetrias ocultas, como estar atento às armadilhas cognitivas e antecipar as possíveis consequências de uma ação antes de tomá-la. Ele defende que é importante assumir riscos quando necessário, mas sempre com consciência das consequências envolvidas. Além disso, o autor sugere que as pessoas desenvolvam a habilidade de pensar em termos de consequências de longo prazo e pratiquem o skin in the game, ou seja, assumam os riscos de forma pessoal e direta. Essas habilidades podem ajudar a lidar com as assimetrias ocultas e tomar decisões mais informadas. No geral, Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano é um livro importante para quem busca compreender melhor os riscos envolvidos em nossas escolhas e decisões,
e como podemos lidar com eles de forma consciente e responsável. O autor apresenta uma visão crítica e provocativa, que pode ajudar a mudar a forma como vemos o mundo e tomamos decisões em nossa vida pessoal e profissional. E para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado e nos vemos na próxima.